Concurseiros e concurseiras, espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Luan Henrique, certo? Vamos fazer hoje aqui 20 questões da lei de 2019 de abuso de autoridade, certo? É uma recorrência muito grande em provas de concursos públicos por ela ser nova. Tá caindo muito, então os concurseiros, principalmente as carreiras policiais, têm que estudar direito a essa lei, que tem muita pegadinha, apesar de ser uma lei enxuta, relativamente enxuta. Beleza? Vamos direto ao ponto. Se quiser fazer a questão antes de mim, quando enquadrar a questão certinha, você vai, pausa o vídeo e tenta responder a questão, fica na sua mente uma nota e espera o gabarito, beleza? Vamos lá. Primeira questão aqui. Ó. O magistrado, ao analisar o pedido de tutela de urgência em uma ação civil, defere a medida o que resulta em imediato e vultoso prejuízo financeiro para a parte ré, certo? Posteriormente, a decisão é reformada por uma instância superior, que a considera desprovida de fundamentação jurídica plausível. A parte prejudicada decide representar contra o juiz com base na lei de abuso de autoridade. Conforme a situação hipotética e as disposições da lei de abuso de autoridade, assinala a alternativa que descreve corretamente a análise da conduta do magistrado. Vê bem, essa questão aqui é uma questão pegada, tá? Caiu para a Guarda Municipal, para tendo em vista para a Guarda Municipal. É uma questão um pouco mais complexa, tá? Mas vamos conseguir resolver essa questão sim. Preste atenção. Letra A. A conduta do magistrado configura por si só o crime, uma vez que o prejuízo causado à parte a posterior reforma da decisão por um tribunal são suficientes para demonstrar o abuso. Bem, a gente sabe, eu e você, nós sabemos, pelo resumo que eu fiz do vídeo anterior lá, você aprendeu, né? Que abuso de autoridade tem que ter, ele exige o dolo específico, tá? Não tira isso da cabeça, que isso vai te ajudar a resolver a grande maioria das questões da lei de abuso de autoridade, beleza? Tendo em vista essa informação que nós sabemos, a letra A está errada, porque exige o dolo específico, tá? Letra B. O magistrado não pode ser responsabilizado criminalmente, pois goza de imunidade funcional absoluta. Eu não vou nem ler o resto, beleza? Eu não quero nem ler o resto dessa alternativa. A gente sabe que o juiz pode ser tá lá previsto na lei, beleza? Que é da administração direta ou indireta, funcionário ou não, com remuneração ou sem remuneração. Sim, a lei de autoridade pega eles também, tá? Então, ele não goza de imunidade funcional absoluta. Eu não quero nem ler o resto. Letra C. A responsabilização do juiz dependeria da comprovação de que ele recebeu alguma vantagem econômica para proferir a decisão, sendo este o único elemento subjetivo capaz de caracterizar. Não. A gente sabe que sim, tem que ter o dólar específico, mas esse não é o único. Esse não é o único, não é para beneficiar a si mesmo, tá? Não, não. Isso aqui seria até uma corrupção, né? E não está caracterizado como abuso de autoridade apenas, não. Letra D. A conduta tem que ser essa, né? Vamos ler. A conduta do juiz só será considerada criminosa se for comprovado que ele agiu com a finalidade específica de causar dano à parte de obter um benefício indevido ou por mero capricho, não sendo a divergência na interpretação da lei por si só suficiente para configurar o crime. Vê bem, isso aqui tudo está certo. Agora, quero te explicar isso aqui. Não sendo divergência da interpretação da lei por si só suficiente para configurar crime. Está prevista a lei seca. Você já cansou de ler que a divergência na interpretação da lei ela não configura abuso de autoridade, certo? Então, letra D, por consequência, é o nosso gabarito. Ele mudou um pouco a forma de se expressar aqui para te confundir especialmente, tá? Mas, como a gente é sagaz, a gente conseguiu matar essa questão. Segunda questão. Assinale corretamente a alternativa que apresenta o efeito das sanções que trata a lei de abuso de autoridade. Vamos lá. Letra A. Torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz de ofício fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. E aí, presta atenção. Presta atenção, não vá
Criar cabelo não tem, não. Não se confunda. Acredito eu que essa alternativa A foi, deve ter sido a resposta de muitos, né? Mas vamos ler as próximas alternativas. Letra B. A inabilitação para o exercício do cargo mandado à função pública, período de 1 a 5 anos. A perda automática do cargo do mandado da função pública. Confisco geral de bens. Presta bem atenção no que eu vou te falar aqui, certo? Olha só. Tornar isso aqui tá errado por causa disso aqui, ó. Juiz de ofício. E aqui, essa letra A, ela te trouxe como se o agente do crime, como se quem tivesse praticado abuso de autoridade tivesse que receber a vantagem, né? Tipo, a vantagem não. A indenização do crime, tá? Então isso aqui tá errado. Tá errado. E está previsto corretinho na lei, concorda comigo, que é a indemnização para o exercício do cargo mandado à função pública pelo período de 1 a 5 anos. Eu marcaria a letra B, tá? Eu não ficaria nessa letra C, até pelo caso de reincidência também. Mas está bem certinho isso aqui, beleza? Ó, letra B, pô, não tem para onde correr. Confisco geral de bens. Nunca vi isso também, né? Na lei de abuso de autoridade. Segunda questão. A lei que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade são situações que configuram crime de abuso de autoridade. Beleza. Primeira opção. Ah, servidor militar do Estado, por mero capricho, submeteu a testemunha de crimes violentos a procedimento repetitivo que a levou a reviver sem necessidade a situação de violência. Ei, concorda comigo que isso aqui é abuso de autoridade e ainda digo mais a você. Isso aqui é um abuso específico da lei, tá? Isso aqui é violência institucional. Sempre que aparecer para você, levou a vítima a reviver sem necessidade, levou, tipo, é, ele fez a vítima lembrar do que aconteceu, revivendo direto. Isso é abuso de autoridade. Isso não pode, beleza? Para quem não sabe, isso não pode. Isso é violência institucional. Ó, não caem nisso aqui. Eu já vi muita gente caindo nisso. Algumas pessoas também vieram me perguntar sobre violência institucional e eu já expliquei, tá bom? É quando o agente está lá e ele começa a fazer com que a vítima reviva tudo que ela sofreu agora, entendeu? Isso é violência institucional, beleza? Quem viu também meu resumo lá já sabe, já está craque nisso aí. Essa primeira aqui é abuso, sim. Segunda, disse, agente público municipal, com o objetivo de prejudicar seu desafeto Mário, inovou oficiosamente, no curso de diligência, o estado de coisa com o fim de agravar a responsabilidade de Mário. Isso aqui é abuso de autoridade, tá? Ele quis prejudicar o coleguinha aqui, beleza? Isso aqui é prejudicar outrem, que está previsto na lei lá, tá? Como dolo específico. Então, isso sim é abuso de autoridade. Rômulo, agente público federal, ingressou na residência de João a revelia sem determinação judicial em situação de desastre para prestar socorro a terceiro. Ei, concorda comigo que isso aqui não é abuso, né? Isso aqui, inclusive, está previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, né? Não é isso? A casa é azeira, violável de devido, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, por determinação judicial durante o dia, para prestar socorro em caso de desastre, beleza? Então, isso aqui está previsto. Isso aqui não é abuso de autoridade. Seria abuso de autoridade se não tivesse o caso de desastre aqui e ele ficasse indevidamente no domicílio sem o consentimento do morador. Beleza? Então vamos marcar só 1 e 2. Olha aí. Coisa linda. Quarta questão. Segundo dispõe expressamente a lei de abuso de autoridade, que se refere aos crimes de abuso de autoridade, é efeito da condenação desde que declarado motivadamente na sentença e condicionado à reincidência do agente. Bom, quero explicar aqui para vocês agora como é que vocês vão matar questões sobre isso aqui em caso de reincidência. Ei, presta atenção, só tem 2 tipos de reincidência na lei de abuso de autoridade. Quais são? Que vai estar aqui, tá? Eu vou te mostrar bem de leves. Olha só. Letra A perda do cargo do mandado, inabilitação futura. Ó, vamos eliminar, vamos ser bem rápido. Essa questão A, essa letra A está errada por causa que tem aqui 8 anos. Tá? 8 anos. Ele tem em casa de residência, certo? E não é 8 anos. Letra B. Constituição de forte indício para juizamento de ação
de indenização do dano causado pelo crime. Não, isso aqui, essa aqui nem precisa de reincidência, isso aqui é um efeito automático, tá? Letra C, suspensão do cargo do mandado da função pública pelo prazo de até um ano. E aí, o que é que tu me diz? Até um ano? Não, né? Letra D, inabilitação para o exercício do cargo mandado da função pública pelo período de 1 a 5 anos. Tá corretinha, tá corretinha. Ei, presta atenção. O que foi que eu falei aqui no início da questão? Nós só temos dois casos de reincidência da lei de abuso de autoridade. Esse aqui é um delas, tá? Já fica ligadinho aí, beleza? Quinta questão. Durante o processo de apuração de fatos de um incêndio em um prédio público, um funcionário alterou artificiosamente a investigação, colocando no local alguns objetos que levaram a entender que a investigação estaria fraudando, que o investigado estaria fraudando documentos para se eximir da responsabilidade de não ter fiscalizado corretamente as vias de saída de emergência. Como se tipifica a ação de inovação artificial do local? Abuso de autoridade, né, galera? Pô, questão fácil, mano. Tem gente que erra, tá? Presta atenção, tem gente que erra isso aí. Tá? Ó, conforme abuso de autoridade, estão condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarado motivadamente na sentença os seguintes efeitos da condenação por crime de abuso de autoridade. O que foi que eu falei a vocês nas questões anteriores, tá? Nós temos apenas dois casos de reincidência em abuso de autoridade, que eles não são automáticos, eles exigem reincidência, tá? Ele não é certo, ele não é automático. Ele não é automático. São dois casos apenas. Bom, vamos lá. Primeiro, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz a requerimento do ofendido. Fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por eles sofridos. Ei, concorda comigo que se você leu algumas autoridades, se você assistiu o meu resumo lá, que eu fiz um vídeo, tá? Essa primeira opção aqui é o caso que é automático, é o único caso automático na lei de abuso de autoridade, beleza? Isso aqui, sempre que você vê indenização em abuso de autoridade é automático. Não exige reincidência. É direito do, 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 do sofredor do crime, tá? É direito do ofendido. Isso aqui. O juiz só tem que ir lá e pronto. E escrever lá. É já um direito, nem precisa de nada, beleza? Segundo, a inabilitação para o exercício do cargo mandado de função pública pelo período de 1 a 5 anos. A pena do cargo mandado de função pública. Nós temos esses dois casos aqui, casos de reincidência, beleza? Isso aqui são os dois únicos casos de reincidência que nós temos aqui em abuso de autoridade. Bom, em uma questão tu já aprendeu que apenas só tem um caso que é automático, e dois casos que não são automáticos, que são esses. Isso aqui cai muito, isso aqui tu já mata a grande maioria das questões de abuso de autoridade, beleza? Vamos marcar aqui 2 e 3, não é isso? Aí. Questão 7. A lei de abuso de autoridade se aplica aos agentes públicos, incluindo os agentes socioeducativos. A lei exige que o agente atue com a finalidade específica para que o crime se configure. Considerando essa exigência, as alternativas a seguir. Primeiro, as condutas descritas na lei de abuso de autoridade constituem quando praticadas pelo agente com finalidade específica de prejudicar outro ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, tá? Beleza? Ó, na lei seca, que eu lembro aqui, tá? Senão não fala melhor, tá lá, prejudicar outrem. Mas isso não tem problema. Ou a outrem e a terceiro são as mesmas coisas, tá? São sinônimos. Então, isso aqui, apesar de não estar escrito corretamente não, da lei, tá? Tá outrem. Mas é a mesma coisa, tá? Essa opção aqui, ela está correta sim. Segunda opção. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas impede por si só a configuração do crime de abuso de autoridade. Bom, foi o que eu expliquei a vocês em alguma questão anterior aí que eu falei sobre isso. Que a divergência na interpretação da lei ela não configura abuso de autoridade. Sabendo disso, você já sabe que isso aqui está correto. Não é isso? Terceira opção. O agente que atua por mero capricho ou satisfação pessoal, ao cometer um ato, mesmo que não vá obter vantagem material, comete abuso de autoridade. Sim, mesmo que não tenha aí
uma vantagem material, entendeu? Ele comete sim abuso de autoridade por ter dois dólares aqui específicos, tá? Por mero capricho de satisfação pessoal. 1, 2, 3 está corretíssimo. Essa questão vai ser letra A. Olha aí. Oitava questão. O guarda municipal Érico foi arrolado como testemunha em um processo por abuso de autoridade pretensamente realizado em praça do município onde exercia suas atividades regulares. Após a regular instrução, o réu foi condenado nos termos da lei de abuso de autoridade. Constitui efeito da condenação, torna certa. Olha só, o que foi que eu te falei? Pensando. Só de tu saber esse conceito, só de tu ter lido o abuso de autoridade, tu sabe que só tem um caso que ele é automático em abuso de autoridade, tá? Que é certo, que é certo. Isso aqui está dizendo que é automático, que não precisa de reincidência, tá? Que é a indenização, beleza? A indenização. Olha aí, precisava nem ler as outras alternativas. Você sabendo disso, você já mataria essa questão e ganharia tempo na sua prova. Tá vendo? Não na questão. Durante seu curso de formação, Lucas, policial militar do Estado de Tocantins, participou de um curso de capacitação ministrado por seus superiores hierárquicos sobre os regramentos que decorrem da Lei da Autoridade, de acordo com a narrativa e considerando as disposições da Lei 13.869/2019, analise as afirmativas a seguir. Os crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade são perseguíveis mediante ação penal pública condicionada à representação. Eu não quero perder tanto tempo assim e nem quero tomar tanto teu tempo. Eu quero ir direto ao ponto. Ação penal pública condicionada? Não. É incondicionada. Nós sabemos que abuso de autoridade, a ação penal pública, ela é incondicionada, certo? Então esse um aqui já está errado. É isso, concorda comigo? Então vamos eliminar aqui as opções que tiverem 1, tá? Porque isso aqui está errado, tá? Letra A, 1. D, não tem 1. Letra E, tem 1. Vamos eliminar. Ficamos com a B e com a C. Segunda aqui, né? Em caso de condenação por crime definido na lei de abuso de autoridade, o apenado perderá automaticamente o cargo público. O que foi que eu falei a você? É alguma questão anterior, em algumas, tá bom? Que já apareceu mais de uma vez. Quais são os casos automáticos na lei de abuso de autoridade? É apenas a indenização. Isso aqui exige reincidência, tá? A perda do cargo, ela exige reincidência. Ela é um dos cargos que exige reincidência, tá bom? Então, já vamos tirar essa letra B e, por consequência, o sujeito atribuído do crime de abuso de autoridade, qualquer agente público, servidor ou não da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios e de território. Letra C está corretinha, pai. Um abraço. 10. Durante o atendimento, uma equipe da Guarda Municipal conduziu um cidadão à base por desentendimento em via pública. Após cessar a ocorrência, um agente decidiu manter o indivíduo retido por hora sem justificativa legal. Isso aqui já é abuso de autoridade, concorda comigo? Afirmando sem uma lição. Olha só, ainda punitiva. A chefia iniciou o procedimento investigativo com fundamento da lei de abuso de autoridade diante da possibilidade de abuso no exercício da função com base na situação apresentada na alternativa correta. Então vamos lá, né? Vamos descrever o que foi que aconteceu aqui. A retenção prolongada injustificada constitui apenas infração administrativa? Não, né? É penal, né? É crime, tá? Abuso de autoridade é crime. Letra B. A retenção somente é abusada quando envolve violência física. Tu já leu isso aqui? Só quando envolver violência física? Não. A letra C. Reter alguém sem observar nas hipóteses legais. Olha como tá bonito. Configura abuso de autoridade quando praticado com finalidade de punição. E o que foi que aconteceu aqui? Sem justificativa legal, como forma de aplicar a lição. Isso aqui é punição, tá? Isso aqui é característica punitiva, tá? Essa letra C está correta. A caracterização de abuso exige prova de prejuízo material concreto negativo. Olha aí. 11. 11ª questão. Durante o atendimento a uma ocorrência de desordem em via pública, a equipe da Guarda Municipal se aproximou de um cidadão que, embora exaltado inicialmente, acatou todas as ordens do agente e permaneceu imóvel, sem apresentar reação, risco de fuga ou ameaça à integridade física de ninguém. Apesar disso, um dos guardas determinou que ele fosse algemado apenas para facilitar o controle da situação.
mesmo sem justificativa técnica. Após o procedimento, surgiu questionamento interno sobre a eventual prática de abuso de autoridade, com base exclusivamente na redação da lei federal, considerar jurisprudência ou doutrina. Isso aqui é um problema para muitos jurisprudência. Classifica as alternativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Vamos lá. Primeira opção, o uso de algemas quando manifestamente desnecessário configura abuso de autoridade. Você concorda comigo que o STF ele julgou ser inconstitucional o uso de algemas sem necessidade comprovada, tá? Sem justificativa legal? Isso aqui é inconstitucional, o uso de algemas, tá? Então, sim, o uso de algemas como manifestamente desnecessário, sim, isso aqui está verdadeiro. Vamos eliminar quem tiver falso, porque isso é verdadeiro, beleza? Ficamos com a C e com a D. Temos 3 alternativas aí. A configuração do crime de abuso exige resultado naturalista concreto, como dano físico ou moral mensurável. Terceiro, todos os crimes previstos na lei exigem finalidade específica descrita no tipo penal, não bastando o dolo genérico. Ei, presta atenção. Presta atenção nisso aqui, que eu vou falar aqui a vocês. Não bastando o dolo genérico. Isso aqui vai estar errado, tá? Não bastando o dolo genérico. O dolo tem uma parte específica da lei de abuso de autoridade que diz que o dolo genérico, sim, caracteriza o abuso de autoridade, tá? É a exceção da exceção. Beleza? Então vamos ficar aqui com a A e com a D, tá? Isso aqui é falso. Constitui causa de aumento da pena expressamente prevista na lei de abuso de autoridade o fato de o crime ser praticado com o fim de ocultar irregularidade. Aí, presta atenção aqui numa coisa. Vamos na segunda aqui. Essa questão aqui, ela tá difícil, tá? A configuração do crime de abuso de autoridade existe resultado naturalista ou concreto como dano físico ou moral mensurável. E presta bem atenção. O que é que eu vou falar aqui a tu? Eu marcaria, né? Eu marcaria letra D. O fato de o crime ser praticado com o fim de ocultar a irregularidade. Caramba! Vamos marcar aqui a letra A. Vamos ver o comentário dessa questão? Tá, que ela foi um pouco pegada, ela foi muito específica, ó. Isso aqui é inconstitucional, tá? A gente acertou isso aqui. Exigência de resultados naturais concretos. Os crimes de abuso de autoridade são, em sua maioria, crimes de perigo ou mera conduta. A lei não existe o dano físico ou moral mensurável para que o crime se consume, mas sim a prática da conduta proibida como finalidade específica descrita. A exigência de finalidade específica, esse é o ponto mais importante para que haja crime. Beleza. Caso de aumento para cortar irregularidade. Não prevê em seu texto, eu nunca vi em caso de aumento de pena possibilidade de apontar irregularidade. As causas de aumento e agravantes gerais estão no Código Penal, mas a questão pediu baseada exclusivamente na redação da Lei de Abuso de Autoridade. Total. Ó, como é bom ter um banco de questões com comentários, beleza? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Essa questão aqui foi pegada na taxa de assertividade dela, mas a gente conseguiu matar, né? Isso é o que importa e a gente aprendeu também. A Lei Federal de Abuso de Autoridade dispõe como crime de abuso de autoridade o seguinte. Vamos lá, vamos descobrir aqui o que é abuso de autoridade aqui nessa questão. Invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante imóvel além de suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinações judiciais ou fora das condições estabelecidas em lei. Tu vai ler o resto ou tu vai marcar essa. Eu vou marcar essa, tá? Eu não vou nem ler o resto. Beleza. Isso aqui está previsto até na Constituição Federal, no artigo 5º, não é isso? 13ª questão. Em relação às disposições trazidas pela Lei de Abuso de Autoridade, convém afirmar que é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente, servidor ou não, da administração direta ou indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios e do território. Tá linda essa alternativa, mas vamos ler as outras, beleza? A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 12 meses. Não. Ei, vamos tirar aqui, né? Prazo de 6 meses, beleza? 6 meses. A pena do cargo de mandado de função pública não são condicionadas a caso de residência. Negativo. Caso de residência.
As responsabilidades civis administrativas são dependentes da criminal, não, né? São independentes. Beleza? Letra E. Os crimes previstos na referida lei são de ação pública privada incondicional, ação pública incondicionada, não é isso? Então, privada não, tá errado. Tá vendo que por eliminação você mata muitas questões, agora tem que ser rápido, tem que identificar o erro, tem que estar bem preparado, tá? 14ª questão. Observando o disposto da lei da abuso de autoridade, assinala a alternativa incorreta, que é o errado, que é o que não é abuso de autoridade. Caracteriza a violência institucional. E o que foi que eu falei a tu sobre violência institucional? Olha aqui aparecendo. A conduta de submeter a vítima de infração penal testemunha de crimes de violência a procedimentos judiciários repetitivos ou invasivos que a leve reviver sem estrita necessidade de situação de violência em outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou exterminação. Cara, isso aqui é violência institucional, isso aqui não está errado, isso aqui está totalmente correto. É considerado crime deixar injustificadamente comunicar prisão em flagrante de autoridade no prazo. É crime deixar de justificar. Calma, ele quer o quê? Aí correto, vamos ler as outras. As condutas descritas na lei de abuso de autoridade constituem crimes quando praticada pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outro, beneficiar a si mesmo, a terceiro, ou informar o capricho de satisfação pessoal. Isso aqui está correto, né, galera? Isso aqui é crime de abuso de autoridade. Os crimes previstos na lei de ação penal são de ação penal condicionada, não se admitindo a propositura de ação. Isso aqui, olha só. O erro está aqui, tá? Isso aqui é abuso de autoridade. A divergência da interpretação da lei, na verdade, os fatos e provas não configuram crime de abuso de autoridade. Não configura, isso está correto. Bom, o que é que está errado nessa opção D? Ele está falando que não se admite a propositura de ação privada, né? Isso aqui está errado. Admite sim. Tá? Se passar do prazo lá do MP, você tem 6 meses, tá bom? E aí você admite sim a pena subsidiária da pública, tá? Então essa letra dela tá errada. Olha aí. 15ª questão. Um cidadão que voluntariamente e sem remuneração auxilia na organização de uma campanha de vacinação promovida por uma prefeitura é considerado agente público para os efeitos da lei? Sim. Por quê? Funcionário público remunerado ou não, entendeu? Está lá previsto. Isso aqui é funcionário público. Muita gente confunde, né? Isso aqui é o famoso mesário lá da época eleitoral, beleza? Aquilo ali é voluntariado, tá? Para quem não sabe. Assinale as informações a seguir, tendo por base da lei de abuso de autoridade, constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a exibir-se ou ter seu corpo exibido à curiosidade pública, configura-se crime cuja pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Com base na lei de crime de abuso, deixar de identificar ou identificar-se facilmente ao preso por ocasião da sua captura ou quando devê-la fazer durante sua detenção ou prisão, cuja pena é detenção de 6 meses a 2 anos. Vou te falar que as duas estão corretas, tá? Não consegui achar erro em nenhuma das duas aí. Até essa segunda aqui, o preso sim tem direito à identificação, tá? Até de quem prende, até o seu julgamento de quem está julgando ele, tá? Interrogando. Até o seu interrogatório policial, ele tem direito à identificação, tá? Isso aqui está certo. E o prazo está certinho. De 6 a 2 anos e multa, de 1 a 4 anos e multa. Beleza? As duas aqui são características abuso de autoridade. Ó, letra A. 17º. De acordo com a lei de abuso de autoridade, os crimes listados a seguir prevêem pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, com exceção de um. Assinala que representa essa exceção. Vamos lá. Deixar injustificadamente comunicar a prisão em flagrante da autoridade judiciária no prazo legal. Impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservar no prazo com seu advogado. Prestar informação fácil ao procedimento judicial, pessoal, fiscal, administrar-se com filho prejudicar o interesse do investigado. Demorar demasiada e injustificadamente no exame do processo de que tenha requerido vista ao órgão colegiado com o intuito de procrastinar em seu andamento ou retardar o julgamento. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou por meio manifestamente ilícito. Vamos lá. Essa questão aqui, ela tá questão difícil, tá? Tá muito específica essa questão. Guarda Civil Municipal da Prefeitura de São Paulo, tal, beleza, tá batendo.
Cara, a questão pegada, tá? Pro nível de guarda municipal, exigir ao pé da letra a lei, tá? Então, vamos lá, responder aqui. Perícia em justa causa de entrevista pessoal, prestar informação. Isso aqui é de 6 a 2 anos, tá? A gente sabe disso aí. Prestar informação falsa sobre o procedimento judicial, policial, fiscal, administrativo, com o fim de prejudicar o interesse do investigado. 6 a 2 anos. Demorar demasiado em justificadamente no exame do processo de quem tem requerido, visto colegiado contido procrastinação, andamento ou retardar o julgamento. 6 a 2 anos. Proceder à obtenção de provas em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Perícia injusta, lugar de entrevista reservado surpresa. Cara, eu marcarei essa letra E. Eu marcarei. Sabe por que eu vou te explicar por que eu marquei essa letra E? Essa letra E, ela se apresenta de uma forma bem mais grave, até por ser de meio ilícito, tá? O agente público ele cometeu um crime para obter aquela prova, tá? Isso aí sim é mais do que 6 meses a 2 anos, tá? Olha aqui, a detenção de 1 a 4 anos e multa. Beleza? Prestar informação sobre procedimento judicial, fiscal, interesse, fundamento essa prevista, é a pena de detenção de 1 a 4 anos, a questão pena de detenção de 6 meses, geralmente são crimes mais grandes. Então, viso a você ver qual delas apresenta ser uma conduta mais grave. Isso é bem. Galera, vê só. Vamos aqui para a explicação do professor, né? Que a galera gosta muito de ficar inventando picuinha. Vamos ter a dúvida aqui, né? Letra E, ó. Prevê detenção de 1 a 4 anos de multa para quem procede à obtenção de por meio manifestamente ilícito. Tá? Todas as outras aqui vão ser de 6 meses a 2 anos de multa. Tá? Eu realmente eu acertei essa questão porque eu fiz essa visão disso aqui ser mais gravoso, entendeu? Eu não lembrava das penas específicas, mas só do fato de estar aqui mais gravoso, eu resolvi fazer isso aí, tá? Marcar a letra E. 18ª questão, estamos chegando ao fim, né? A lei de abuso de autoridade define os crimes de abuso de autoridade cometido por agente público servidor ou não que, no exercício de sua função, do aprendiz de exercê-las, abusos do poder que lhe tenha sido atribuído. Sobre essa temática, avalie as assertivas a seguir. As condutas descritas na citada lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticada pelo agente com finalidade específica de prejudicar o outro ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho. Ei, totalmente correto, né? Eu leio rápido assim, galera, para não tomar tanto tempo de vocês, tá? Eu sei que muita gente pausa a questão e lê antes, tá? Isso aqui tá perfeito, né, galera? Os crimes previstos na citada lei são de ação, ó, incondicionada, pô. Vamos eliminar? Quem tem dois aí, vamos tirar. Vamos tirar B, vamos tirar D, vamos tirar E, vamos tirar C. Oxi, e aí? O que a gente faz agora? Vamos para o abraço, né? Não precisa nem ler, tá? Estou te mostrando a forma prática de responder uma questão, beleza? 19ª. Os crimes previstos na lei de abuso de autoridade são de ação penal pública. Porra, você vai errar a questão dessa? Se aparecer uma questão, você vai errar a questão dessa? Fala aí, você vai errar? Não, pô. Condicional, vamos tirar aqui condicionado. E condicionado cabe ao Ministério Público intervir em todos os casos em termos do processo. Incondicionado cabe ao MP intervir na parte inicial do processo. E aí, letra A, tá? O MP vai pegar, lembra disso aqui, o MP pega quase tudo de abuso de autoridade. Tá bom? Vou marcar aqui, né? Por aí. Acabou, pô. Questão 20, aí, última. Quando os crimes de abuso de autoridade instituídos pela lei de abuso de autoridade tem-se que qualquer agente público, servidor ou não, de administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, do Estado e do Distrito Federal, dos municípios do território, vamos lá, decretar medida de privação da liberdade e manifesta desconformidade com as hipóteses legais? Não. Decretar a condição coercitiva da testemunha ou investigado manifestamente descabido ou sem prévia intimação de comparecimento ao juiz. Ei, para quem não sabe o que é condução coercitiva, já vieram me perguntar, inclusive, sobre isso, tá? Algum amigo meu, tá? Condição coercitiva é quando o juiz ele te intima, você recebe a intimação, tá? E caso você não compareça, não cumpra com o que está escrito ali, tal dia, tal hora, se você não cumprir isso, aí o juiz ele pode conduzir isso e implantar a condução coercitiva, tá? Que aí a polícia judiciária vai lá na sua casa ou onde você estiver
e vai levar você à força, por vontade própria ou não, para cumprir o que o juiz falou, tá? Na sua presença, sendo você testemunha ou não. Isso vai acontecer. Isso se chama condução coercitiva, beleza? É quando você não se apresenta e aí o juiz ele vai lá e bota lascando, beleza? Lembra disso, condição coercitiva. E só pode acontecer condição coercitiva com previamente intimação, beleza? Só se você não cumprir a intimação, é aí que a coercitividade vai entrar, certo? Não esquece disso que você nunca mais vai errar isso, beleza? Decretar a condição coercitiva da testemunha do investigado no antifechamento descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juiz. Não pode, tem que estar previamente, tá? Intimado. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deveu a fazer durante sua detenção ou prisão. Não pode, né? O direito o preso tem direito a isso, tá? A identificação. Adentrar a revelia da vontade do ocupante imóvel alheio de sua independência para prestar socorro ou quando houver fundados indícios de quem indica necessidade de ingresso em razão de situação de flagrante delito ou desastre, isso aqui pode, tá, galera? Vamos ler a letra E. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou a redução da sua capacidade, isso aqui é abuso de autoridade, tá? Ó, bem, isso aqui tá no artigo 5º da Constituição Federal, beleza? Isso aqui é a inviolabilidade, tá? Mano, vê só, presta atenção. Tem casos que podem entrar em domicílio sem consentimento do morador. Caso de determinação judicial durante o dia, para prestar socorro, em caso de desastre, entendeu? Ou em flagrante delito. Beleza, são esses casos que podem entrar em domicílio sem consentimento do morador. Tá correto, tá? Finalizamos aqui o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado de alguma forma aqui a enxergar uma coisa bem mais prática, da forma bem mais prática, bem mais rápida, tá? Sua prova, seu concurso público, ele vai exigir de você que você seja rápido, que você seja preciso e rápido, que você saiba e seja rápido, tá? Porque toda a prova tem um tempo. Você não pode perder mais de 2 minutos, dependendo da quantidade de horas. Se sua prova tiver redação também, aí que você tem que ser rápido, beleza? Então vamos praticar mais, vamos fazer muitas questões, que você vai ficar fera, pô. Você vai ficar fera, pô. Entendeu? É isso. Fiquem com Deus, vai dar certo. Se você está assistindo esse vídeo, você está se preparando para algum concurso público, espero que dê tudo certo para você. É só persistir, não parar. Só não consegue quem para. É isso. Fiquem com Deus. Muito obrigado aí, beleza?